Você já ouviu falar na Maria Leque do Sudeste? O que você sabe sobre o ninho dela? Sabia que ela bota ovos vermelhos e que os filhotes já saem do ninho com um lequezinho na cabeça? E por que será que a gente só encontra ninhos de Maria Leque em matas muito preservadas? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e neste vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre a biologia reprodutiva da Maria Leque do Sudeste, incluindo que tipo de locais que ela escolhe para se reproduzir. E essas informações que eu vou passar para vocês são baseadas em um estudo que nós realizamos ao longo de 5 anos através do programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos e que gerou esse artigo científico que vocês estão vendo aí na tela. Atenção! Todos os procedimentos e manipulações neste vídeo são executados por biólogos experientes. Não perturbe ninhos de aves na natureza. A Maria Leque do Sudeste é uma espécie de passarinho que só se alimenta de insetos e só vive na Mata Atlântica do leste do Brasil, desde Minas Gerais e Rio de Janeiro até Santa Catarina. Ela também é uma espécie ameaçada de extinção na categoria vulnerável, e a maior ameaça a essa espécie é a perda de habitat, já que é uma espécie que parece ter uma grande dependência de florestas bem preservadas. Uma das principais características dessa espécie e o que mais chama atenção nela é justamente o que dá nome a ela, que é o leque. Uma crista que tanto o macho quanto a fêmea tem no topo da cabeça. Só que no macho essa crista é mais avermelhada, enquanto na fêmea ela é mais alaranjada. Inclusive eu já falei sobre as funções dessa crista em outro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui linkado caso vocês queiram ir lá ver. A área onde nós estudamos os ninhos de Maria Leque pertence ao Parque Estadual Carlos Botelho, uma área extremamente preservada de Mata Atlântica e que tem ligação com outras unidades de conservação tão grandes quanto o Carlos Botelho. Nesse parque nós procuramos por ninhos de Maria Leque durante 5 temporadas reprodutivas ao longo de 4 riachos diferentes que ficavam no interior da mata e também ao longo de algumas trilhas longe de qualquer corpo d'água. Para parte das nossas análises, nós também consideramos um ninho único de Maria Leque do Sudeste que ficava na pousada Trilha dos Tucanos, em Itapiraí, que também tem uma floresta muito preservada e faz parte do mesmo contínuo florestal de Carlos Botelho. Em todos os riachos onde nós procuramos ninhos de Maria Leque, nós medimos 3 características ambientais diferentes. Uma delas era a cobertura do dossel, que é o quão fechado é o topo da floresta, a copa das árvores na floresta. Outra delas era a largura dos riachos e a outra era a profundidade dos riachos. O nosso objetivo com isso era medir essas características em riachos onde a gente achava ninho de Maria Leque e medir elas onde a gente não achava ninho de Maria Leque, para ver se tinha alguma diferença entre essas 3 características nesses 2 tipos de riacho. Daí, sempre que a gente encontrava um ninho de Maria Leque em um determinado local, a gente media outras 4 características ambientais que eram a cobertura do dossel novamente, quanto de vegetação tinha ao redor do ninho, a velocidade da água do riacho que passa por baixo do ninho e a largura do riacho. A gente media essas características tanto no ponto do ninho quanto em um ponto aleatório do riacho para a gente poder comparar os dois e saber qual dessas características que ela escolheu para fazer o ninho ali. Ao final das 5 temporadas reprodutivas, nós encontramos um total de 23 ninhos de Maria Leque do Sudeste que estavam ativos principalmente entre outubro e janeiro. O ninho de Maria Leque do Sudeste é fechado e alongado, podendo medir de 30 centímetros até um pouco mais de 1 metro de comprimento. Um baita de um ninho que elas podem levar até 21 dias para construir. Porém, a câmara onde ficam os ovos dos filhotes é pequena, posicionada na parte de baixo dessa estrutura enorme. Essa câmara tem uma entrada lateral coberta com um telhadinho feito com o mesmo material do ninho. Os ninhos eram feitos principalmente por raízes marrons bem fininhas, pequenas folhas secas de samambaia e alguns musgos verdes. Na parte de fora, adornando o ninho, as Marias Leque usavam também folhas secas de samambaia, pedaços de folhas secas, musgos e filamentos verdes de outras plantas. Dentro desses ninhos, as Marias Leque do Sudeste botam sempre 2 ovos que são incubados por 22 dias até os filhotes nascerem. E esses ovos eles são bem diferentes de outras aves. Eles têm a casca rosada ou avermelhada, com riscos castanhos ou avermelhados, um pouco mais escuros, assim como vocês estão vendo aí na foto. E eu digo que isso é muito diferente porque outros passarinhos que também fazem ninho no mesmo tipo de floresta que a Maria Leque e fazem ninhos fechados, geralmente botam 3 ovos completamente brancos. Quando os filhotes nascem, depois daqueles 22 dias, eles são completamente cegos, completamente sem penas e têm as comissuras labiais, que são aqueles lábios proeminentes dos filhotes, de cor laranja.
Uma coisa interessante é que conforme esses filhotes vão crescendo, as penas do leque também vão se desenvolvendo, a ponto de quando eles ainda estão no ninho, de já terem um mini leque que eles conseguem erguer quando alguém se aproxima. Esses filhotes ficam no ninho por 24 a 27 dias e quando eles saem, eles têm a plumagem toda rajadinha, bem diferente de um adulto. Todos os ninhos de Maria-Leque que nós encontramos estavam efetivamente acima d'água e a altura deles em relação à superfície era em média de 2 metros. Portanto, eles foram encontrados apenas ao longo de riachos e nós não encontramos nenhum ninho ao longo das trilhas que ficavam longe de corpos d'água. Porém, não foram em todos os riachos que nós encontramos os ninhos dela. Nós encontramos ninhos de Maria-Leque em apenas 2 dos 4 riachos onde nós procuramos. Nós encontramos ninhos de Maria-Leque apenas em riachos que eram um pouco mais largos e mais fundos, com aproximadamente 4 metros de largura e 20 centímetros de profundidade. Enquanto que nos riachos um pouco mais estreitos, com uma média de 2 metros de largura e 9 centímetros de profundidade, nós não encontramos nenhum ninho de Maria-Leque do Sudeste. E nós também estimamos o número de casais reprodutivos de Maria-Leque que tinham ao longo dos riachos onde nós procuramos por ninhos. E assim, a gente verificou que haviam quase 2 casais a cada quilômetro de riacho percorrido, o que corresponde a mais ou menos um local de nidificação a cada 620 metros de riacho. E vocês lembram daquelas 4 características ambientais que eu falei que nós medimos os locais dos ninhos em locais aleatórios para poder comparar os dois e saber quais características que as Marias-Leque escolhem? Então, daquelas 4 características, apenas a densidade da vegetação negativa foi selecionada pelas Marias-Leque. Ou seja, elas escolhem locais para pendurar os seus ninhos que tenham menos vegetação ao redor deles. Achou estranha essa última parte de menos vegetação ao redor dos ninhos? Espera aí que eu vou explicar. Construir ninhos presos a galhos pendentes em cima de riachos poderia, teoricamente, ser uma estratégia para evitar predadores de ninhos. Apesar do ninho ficar bem exposto, muitos predadores terrestres teriam dificuldade ou até evitariam atravessar os riachos nadando para tentar alcançar esse ninho. Além disso, a falta de vegetação ao redor do ninho poderia dificultar que predadores terrestres que conseguem escalar árvores conseguissem chegar até o ninho, porque teria menos acesso a eles, enquanto que para predadores voadores teriam menos puleiros para eles chegarem perto do ninho também. Aí ficaria apenas a cargo da camuflagem tentar enganar e despistar predadores que caçam através da visão e podem chegar ao ninho voando, como tucanos e gaviões. Inclusive, nós tivemos algumas evidências disso observando vídeos de câmeras trap que nós colocamos perto dos ninhos de Maria-Leque. Veja esse vídeo onde um tucano de bico verde chega perto do ninho da Maria-Leque, empular em cima dele e acaba desistindo de predar ele porque não consegue aparentemente encontrar nada e vai embora. Ou esse outro vídeo bem rápido onde uma ave de rapina pousa no ninho da Maria-Leque e acaba desistindo e indo embora também sem predar. E todas essas estratégias parecem dar bem certo, já que o sucesso de ninho de Maria-Leque foi bem alto. Dos 20 ninhos que nós conseguimos monitorar até o final, 65% foram bem sucedidos, ou seja, os filhotes saíram do ninho com sucesso, enquanto 5% que foi um ninho só foi abandonado e 13% que foram 6 ninhos foram predados. Porém, mesmo ela sendo uma espécie muito bem sucedida, quando a gente para pensar em todos esses parâmetros de reprodução da Maria-Leque do Sudeste, podemos presumir um possível motivo para ela ser ameaçada de extinção, não ser encontrada em qualquer lugar e ser tão exigente quanto a área de floresta onde ela habita. Para começar, a Maria-Leque claramente tem uma preferência por nidificar perto de riachos de interior de floresta, que é algo relativamente raro em fragmentos florestais muito pequenos. Como a Maria-Leque é uma espécie naturalmente rara, precisariam de muitos quilômetros de riacho para haverem casais reprodutivos suficientes para uma população viável no fragmento. Além disso, existem evidências que sugerem que florestas fragmentadas tendem a ter uma taxa de predação maior do que florestas preservadas. E para uma ave que tem ciclos reprodutivos tão demorados quanto a Maria-Leque, isso não seria um bom negócio. Para vocês terem uma ideia de como o ciclo dela é demorado, para a choquinha de garganta pintada, por exemplo, os filhotes do ninho demoram 11 dias para sair. Na Maria-Leque, isso demora até 27 dias. Enquanto que para um sabiá, o período de incubação dos ovos é de 12 dias. Na Maria-Leque é de 22 dias. E outro problema de se ter ciclos tão demorados assim é em relação à duração das temporadas reprodutivas. Como a Maria-Leque demora muito para reproduzir, caso o ninho dela seja predado, ela teria dificuldade de tentar uma segunda vez, o que prejudicaria ela em áreas muito fragmentadas. E tudo isso reforça mais ainda a importância de se conservar e preservar áreas grandes, de florestas contínuas e os riachos que existem dentro delas, para garantir e conservar as espécies raras e especialistas como a Maria-Leque do Sudeste.
Bom, para você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta de aves e de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.